Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Estou saudando a igreja de Deus com a paz do Senhor. Estou levantar o trono de Deus hoje na presença dos anjos de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, aqui no pódio, vossos amigos, aleluia, pastor missionário Boa Vista com a serva de Deus, Mamãe Love. Aleluia. Estamos levantar uma mensagem muito poderoso para as pessoas para o dia de hoje. Quando estiver orando, Deus está me mostrando as pessoas chorando. Deus está me mostrando as pessoas na situação do funeral. Deus está me mostrando as pessoas se lamentando. E na hora Deus me deu a palavra para liberar a palavra. Essa palavra está escrita no livro de João, capítulo 20. Aleluia. Aqui estamos vendo que foi no primeiro dia da semana. A Bíblia está nos relatando que o discípulo de Deus estava escondido pelo medo de ser jogado na prisão. Porque o Império Romano estava muito forte, estava pegando os homens de Deus, mulheres de Deus, para colocar atrás do grade. E colocava na penitenciaria. Ele colocava lá na cadeia. E o povo de Deus estava trancado dentro dos locais para que não seja não pego para colocar na cadeia. Aqui nós vimos que porque naquele dia o Cristo estava já no túmulo. Cristo estava já morto. Agora o povo ficou com medo porque o Senhor que eles confiavam, o Senhor que eles, todo mundo acreditava que ele vem para lhe resgatar. Ele vem para lhe tirar embaixo do Império Romano, embaixo da escravidão, embaixo da solidão, embaixo da maldição. Mas eles, aleluia, o povo de Deus estava lá escondido, estava com medo. Mas aconteceu no terceiro dia que Cristo foi enterrado sexta-feira. Passou sábado, domingo, de manhã, cedinho. Maria, ele estava indo para o túmulo pela fé. Pela fé. Ele mesmo estava se preocupando. Quem vai tirar aquela pedra? Quem vai retirar aquela pedra? Mas ainda que ele tinha ainda chegado ainda lá, o anjo já estava lá se remover já a pedra. E a pedra já estava removida. Porque Cristo já tinha falado que no terceiro dia o túmulo não pode não me segurar. No terceiro dia o túmulo não pode guardar a verdade. O terceiro dia, a força da natureza não pode me segurar. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja. Cristo estava forte naquele poder, mesmo tinha os soldados todos ao redor daquele túmulo. Tinha soldados 24 horas vigiando para segurar a verdade, guardar a verdade, fica lá no túmulo.
avec la fille à la presse. Elle était vigilante com as armas. Para ninguém chegar lá para lhe roubar. Ninguém chega lá para invadir. Mas poder de Deus ultrapassou eles todos. Ele conseguiu ultrapassar. Chegou lá para invadir o local. Chegou lá para ultrapassar. Ninguém pode segurar o poder de Deus. Aonde a verdade está, ninguém pode lhe segurar. Porque o poder de Deus é maior. O poder de Deus é em cima do poder do mundo. O mundo pode lançar as leis, pode liberar as leis, pode fazer tudo, mas não pode segurar a igreja de Deus, não pode impedir a igreja de Deus, não pode impedir o avanço, não pode impedir quando o poder está explodir. Ninguém pode segurar. Em nome de Jesus, nós vimos que aqui Maria, uma mulher, ele não tinha medo. Ele estava lá com bálsamo na mão. Ele estava indo, chegando até no túmulo. De longe ele viu o túmulo vazio. O túmulo vazio. E aquele soldado estava já todo espalhado porque está com medo. Para ir procurar como procurar jeito para falar que tinha pessoas vindo roubar. Porque ele não queria não que a verdade prevaleça a verdade. Palavra de Deus falou que no terceiro dia a terra não pode me segurar. O túmulo não pode me segurar. A morte não pode me segurar. O último inimigo foi a morte. Nós vimos que quando ele saiu no túmulo, Maria entrou, chegou lá dentro, ele encontrou com dois anjos. Ele viu aquele lenço que foi amarrado de Cristo. Todos estavam lá no canto. E dois anjos lá dentro. Aqui no João 20, versículo 11. A Bíblia falou que Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, e quando chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estiveram do corpo de Cristo, um à cabeceira e outro ao pé. E eles perguntaram. Os anjos perguntou a Maria: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor. Respondeu ela: e não sei onde ele puseram. Mulher, por que está chorando? A nossa tema de hoje é a mulher. Por que está chorando? Por que está desesperado? Por que está assolado? Por que está amarrado? Por que está no pranto? Por que está no luto? Por que está desesperado? Por que está caindo? Mulher, por que está chorando? Mulher, por que está chorando? Essa pergunta o anjo está fazendo hoje para você, para mim, para as pessoas que estão chorando. O choro atingiu a mulher porque o seu Senhor foi roubado. Ele sentiu que o Senhor dele foi roubado. Ele sentiu que o Senhor dele foi morto. Ele sentiu que o Senhor dele foi marcado.
massacrada. Ele viu que o Senhor dele estava lá no final de tudo. Ele estava lá vendo o Senhor dele morrendo. Mas ele esquecia a palavra de Cristo. Falava que eu vou morrer, mas o terceiro dia vou ressuscitar. Ele esqueceu a promessa. No momento do sofrimento, a igreja de Deus esquece a promessa. Ele esquece que Cristo, quem é Cristo. Ele esquece quem é a personalidade de Cristo. Quantas pessoas hoje estão chorando? Quantas pessoas hoje, o motivo de seu choro, porque a resultado do seu sangue, resultado do laboratório, resultado foi transmitido na boca do médico, na boca do advogado. Você está naquela tristeza, você está perdido, você está chorando, mas eu creio no Deus dos impossíveis, no Deus que foi morto e ressuscitou. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Ele falou: eu tenho poder para curar, eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para salvar, eu tenho poder para tudo. Por que está desanimado? Por que está chorando? Por que está no luto? A Bíblia falou: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar. Teu choro está durando. Teu choro está durando. Teu choro está durando. Teu choro está permanecendo. Teu choro está a resistir. Está ficar cada vez maior. Mas eu creio no Deus da alegria, no Deus que muda as coisas, o Deus que faz infinitamente mais. Eu creio no Deus dos impossíveis. Eu creio no Deus que muda todas as coisas. Qual é tua motivo da choro? Qual que é o motivo do teu choro? É doença, epidemia, pandemia. Em nome de Jesus, qual razão do teu choro? É vírus, doença, os médicos desenganou, os médicos ficou no final, mas eu creio no Deus dos impossíveis. A última palavra, quem tem última palavra é meu Deus, Deus que ressuscitou, que falou com Maria. Por que está chorando? Por que está chorando? Mulher falou que roubaram meu Senhor. Aonde está teu Senhor hoje? Teu Deus aonde está? Teu Deus está no túmulo. Teu Deus está na cruz. O teu Deus foi roubado. Mas eu sei, meu Deus está ressuscitado. Ele está no nosso meio. Ele está conosco. Deus do Jacó é nosso refúgio. Ele falou que eu venho para enxugar vossas lágrimas. Eu venho para transformar vossa vida. Eu venho para mudar a morte para a vida. Eu venho, filho de homem. Ele vem para dar a sua vida para seus filhos. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito para todo nele crer, não pereça,
mas tem a vida eterna. Nós cremos na vida eterna. Maria não reconheceu Cristo. Não reconheceu Cristo. Quando lágrimas estão invadindo teus olhos, teu olhar vai mudar. Teu olhar vai embaçar. Tua visão vai mudar. Não vai conseguir enxergar melhor. Cristo está do teu lado. Mas você vai sentir como está longe. Vai sentir como está muito longe. Mas nós sabemos que Cristo está no nosso lado. Está no nosso meio. Ele falou: aonde 2 ou 3 estão reunidos ao meu nome, eu estou aí. Estou fazendo presente. Nosso Deus é Deus dos impossíveis. Ele está onde você está. Ele está no teu quarto. Ele está na tua cozinha. Ele está lá do teu leito. Ele vem para te ressuscitar. Ele vem para trocar tua vida, para mudar a tua vida. Você que está lá no Brasil, você que está na Argentina, você que está no Peru, você que está na Colômbia, você que está na Angola, você que está no Congo, Camarões, você que está na Madagascar. Cristo está aí. Nosso Cristo está aí. Ele não edificou a casa, não fez um prédio, porque já sabia que habitará em nós. Nós somos edifícios de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele está conosco. Ele está andando conosco. Nunca vai te largar para nada. A Bíblia falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Me consola. Cristo está no nosso lado. Em nome de Jesus, começa a colocar a mão aonde você está sentindo enfermidade. Coloca a mão aonde você está sentindo. Em nome de Jesus, Cristo é nosso remédio. Se médico desenganou, se enfermeiro me desenganou, se a medicina te desenganou, se remédio te desenganou, se farmácia te desenganou, mas Cristo está, aleluia, está te tocar. Cristo está te fazer você crescer. Ninguém pode te abaixar. Em nome de Jesus, a palavra do homem pode vir para te condenar. A palavra da bruxa pode vir para te condenar. Mas sangue de Cristo está sendo pintada na porta da tua casa, na porta da tua casa, na porta do teu coração. Em nome de Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 na tua direita, mas tu nunca serás atingida, porque Cristo está contigo. Ele é a vitória. Ele está te curar agora. Ele está te levantar agora. Ele está desfazer todas as obras. Todas as obras do diabo. Todas as maldições. Está sendo repreendido. Em nome de Jesus, todas as encantações está sendo amarrada. Em nome de Jesus. Você que vai passando operação. Você que vai operar. Você que vai operar. Você que vai operar. Olha como Deus está te tocando. Olha como Deus está preparando cirurgia dele. Como Deus está mandando seus anjos a teu respeito, para te libertar, para te sarar, para fazer remover aquele tumor, para remover aquela infecção, para remover aquela doença. Receba o poder de Deus. Você que diabo está batendo tua porta, Jesus está
espanta poder do diabo. Desta mandarimbora. Já chegou o momento da tua vitória. Receba a vitória. Recebe a unção do Espírito Santo. Operar na tua vida. Não te desanime. Ele não está no túmulo. Ele não está na tumba. Ele não está no final. Aí que ele passou no túmulo para pegar, para confiscar a chave da vitória, para entregar a chave na igreja. Ele foi morto para nos dar vida. Ele foi ferido para cicatrizar nossa ferida. Ele foi batida para nos dar libertação pela sua pisadura, pelas suas feridas. Nós somos curados, somos libertados. Ele vem quebrar os laços, ele vem quebrar as cadeias, ele vem garantir a vitória. Recebe essa vitória, recebe pela fé. Não olha para lado, senão teus olhos vai embaçar, teus olhos vão se embaçar, tua visão vai ser furada. Deixa que Deus faça colírio nos teus olhos, passa colírio nos teus olhos, clarear teus ouvidos, tua vida, tua boca, teus olhares, teus olhos, tua visão, para você conseguir enxergar. Olha os anjos de Deus, está descendo da tua casa. Ele sabe o endereço da tua casa. Ele sabe aonde você está. Ele sabe teu nome. Ele te conhece. Não te desespere. Ele está com ferramenta na mão para fazer cirurgia na tua vida. Coloca teu número de telefone, coloca teu zap, começa a compartilhar com teus amigos. Em nome de Jesus, estamos a clamar para a tua vitória, estamos a clamar para a tua libertação, porque está me procurando no meio dos mortos. Cristo falou, porque está me procurando, está me procurar no meio dos mortos. Eu estou vivo, eu não moro no túmulo, não moro no cemitério. Eu sou Deus, sou Deus do vivo, não estou Deus dos mortos, não estou Deus dos mortos. Eu vim para enxugar tuas lágrimas. Porque está chorando, porque choraste, porque está chorando. Chegou o momento para se alegrar. Qual o motivo de teu choro? Teu Cristo foi roubado. Teu Cristo foi roubado. Teu Cristo está no túmulo. Teu Cristo está morrendo. Teu Cristo está estragado, mas eu creio no Deus de vitória, no poder do Espírito Santo atuar na tua vida. Em nome de Jesus, a morte de Cristo está garantir a vitória. A morte de Cristo está mudar a tua vida. A morte de Cristo vem para trocar o teu túmulo, a tua caixão já está sendo despedaçada. Tua caixão já está despedaçada. No livro de Lucas, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Cristo estava chegando na cidade de Naim. Aí estava filho que tinha morrido. A Bíblia falou que Cristo, quando chegou na porta da cidade, aí dentro ele estava já desesperado. Ele já estava esperando como levar Macebo. Já estava já colocado Macebo nos seus ombros. E com todo o cortejo estava
la direction de cimetière. A Bible falou, Cristo estava aí na porta. Lá dentro tinha um grande funeral. Como hoje, ainda funeral está na tua casa. Mas fica sabendo, Cristo está à porta. Cristo está à porta. Em nome de Jesus, você está chorando. Cristo já chegou. Você que está no pranto, Cristo está à porta. Falou que eu bato. Se você abrir teu coração, entrarei em ti. Entrarei em ti. Quando ele entrou naquela cidade, demônio da morte começou a tremer. Começou a tremer. Cristo se endireitou, se direcionou naquela mulher. Falou, mulher, por que tu choras? Mulher, por que choraste? Mulher, por que tu choras? Mulher, por que tu choras? Por que tu choras? Mulher falou que o meu filho já está dentro do caixão. A minha esperança já está indo ser enterrada. A minha alegria já está dentro do caixão. A minha força já está sendo enterrada. Não tem mais força. Estou desamparado. Não tem ninguém para me consolar. Não tem ninguém para parar minhas lágrimas. Cristo falou, mulher, não chore. Não chore. Chegou o momento da alegria. Noite toda passou chorando, mas não sabia que eu sabia que o coração está chorando. Eu vim para ti, para mudar teu choro com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aonde você está? Você que está chorando, com o caixão do teu lado. Você que está chorando na direção do cemitério. Você que está chorando com roupa do luto. Jesus falou no Lucas capítulo 61. Eu vim mudar vosso choro com alegria, vosso pranto com gozo. Eu vim trocar vosso desespero, vosso desespero na esperança. Em nome de Jesus, recebe essa vitória. Recebe essa vitória. Aquela mulher, o caminho dele no cemitério mudou. O caminho dele que estava indo para enterrar mudou. O seu desespero mudou. Todo aquele espírito, aquele devorador que vem devorar seu dinheiro para fazer funeral, aquele tudo mudou. Cristo quer te mudar. Cristo quer mudar a tristeza pela alegria. Ele vem enxugar tua lágrima. Recebe essa vitória. Recebe essa vitória. Em nome de Jesus, poder do Espírito Santo da tua vida. Milagre do Espírito Santo tocando teu coração. Recebe essa cura. Recebe a libertação do Espírito Santo. Recebe o poder do Espírito Santo. Recebe cura, libertação, poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba vitória do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, os milagres te acompanham. Em nome de Jesus, Ele falou que sou a ressurreição, sou a vida. Em nome de Jesus, sou a vida, sou a vida. Lá no túmulo do Lázaro, Ele falou com Maria: remove essa pedra, retira essa incredulidade. Maria falou: ele está cheirando, ele já cheirou, já é tarde, não adianta mais, já morreu, já tem já
au certificat de morte. Jacques 14 et Jean libéraux. Au certificat de morte. Jésus fallo comme Maria. Quand qu'elle mourit, c'est cette affaire. Pessoa esperava sábado para ir pegar o certificado da morte. O sábado, a escritura estava fechada. As pessoas falaram, vamos pegar domingo. Domingo, da esperança, o escritor se abre. Porque foi o primeiro dia da semana. Mas enquanto que não se abria ainda, naquela madrugada, naquela manhã, Jesus ressuscitou. Aquele papel para escrever que ele está morto. Aquele papel foi furado, rasgado. Cristo não tem certidão do óbito. Cristo morreu, ressuscitou. Sem certidão. Não tem certidão. Ele tem certidão da vitória. Ele tem certidão da cura. Ele tem certidão da vitória. Certidão da ressurreição. Mulher, por que tu chora? Mulher, por que tu chora? Por que me procuras? Dentro dos mortos. Aqui não é meu lugar. Fala com meu discípulo. Vamos encontrar com ele lá na Galileia. Vamos encontrar lá na Betânia. Vamos encontrar lá na Betânia. Vamos encontrar em Jerusalém. Vamos encontrar lá. Aleluia. Não é aqui no cemitério. Não é aqui. Aqui não é meu lugar. Aqui é lugar de choro. Mas eu vim trocar vosso choro com alegria. Eu sou Deus da alegria. Recebe essa 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 alegria. Em nome de Jesus. Ele é nosso alegria. Socorro bem presente na angústia. Recebe essa cura, Senhor Pai. Libera a tua cura na vida do teu povo. Libera a tua cura. Dá solução, Senhor Deus. Dá vitória, Senhor Deus. Em nome de Jesus. A vitória. Milagre. Tocar na tua vida. Tocar no teu veste. Tocar em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou a vida. Eu estou milagre. Eu estou a ressurreição. Eu estou a milagre. Eu estou tudo. O caminho. Em nome de Jesus. Porque você vai lá no cemitério. Porque você vai no túmulo. Já chegou a hora para receber essa cura. Receber essa libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A cura divina. Os milagres de Deus. Te tocasse. Te tocasse. Te liberta agora. Te salva agora. Te muda. Te muda. Recebe agora. Visitação dos anjos. Na tua vida, na tua casa. Em nome de Jesus. Todo que estava caindo em pedaços. Cristo está reconstruído. Cristo está restaurado. Cristo está edificado. Cristo está reconciliado. Cristo está dando a vida. Está perdoar. Está limpar os corações. Está lavar as vidas. Está perdoar. Em nome de Jesus. Porque tu choras. Porque tu estás chorando. Porque está me procurar no lugar dos mortos. Enquanto que estou vivo. Porque está me procurar no lugar do desespero. Se eu estou Deus de esperança. Porque está me procurar no lugar seco. Se eu estou o rio d'água viva. Rio d'água. Se porque está me procurar no lugar faminto. Se eu estou o
pão da vida. Porque está me procurando no lugar limitado. Se eu sou Deus dos impossíveis, recebe seu palavra. Recebe esse conforto na tua vida. Hoje é para sempre. Hoje é para sempre. Em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Conhecerão a verdade e a verdade nos libertará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 doenças na tua esquerda, 10.000 pandemias na tua direita, mas eu não serei atingida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Até aqui o Senhor nos ajudou. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu agit, qui s'opposera? Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre de Tout-Puissant. Que 1000 maladies dans ton côté, 10.000 pandémies dans ta droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toutes les maladies forgées contre toi sera nul et sans effet. Les pleurs peuvent durer pendant toute la nuit. La joie de l'Éternel viendra très tôt le matin. Car la joie de l'Éternel, c'est ma force. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est pour cela nous sommes dans la joie. Dans son palais tu s'écrit. Gloria. Dans son palais tu s'écrit. Gloria. Dans son palais tu s'écrit. Gloria. 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 Victoire par le nom de Jésus. Victoire par le sang de Jésus. Victoire par la croix de Jésus. A Ecclesia. Fogo. A Ecclesia. Fogo. A Ecclesia. Fogo. 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 Aleluia. Milolo, 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 milolo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Milolo, 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 milolo. Aleluia. Todo dia, no mesmo horário, nós estamos aqui no mesmo horário. Aleluia. Que Deus os abençoe. Amanhã estamos de volta. Que Deus abençoe cada pessoa. Vai aqui no microfone. Vosso amigo pastor missionário Boa Vista, junto com minha esposa, nome de serva de Deus, Helene Love. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Amém. Tchau a todos. Tchau. Amanhã, no mesmo horário. Quem se interessa para entrar em contato daqui a 5, ou você pode voltar, vai ver, vamos colocar telefone de contato e você entrará em contato. Que Deus abençoe cada pessoa. Escreve alguma coisa
para nós conseguirmos te ligar de volta. Coloca teu zap, coloca teu e-mail, coloca tudo que você quiser para a gente manter contato contigo. Que Deus te abençoe. Aleluia. Tchau a todos. Tchau. Deus abençoe cada pessoa. Tchau, tchau, tchau. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus.